E aí entra exercício, a neuromodulação não invasiva, porque a neuromodulação vai ajudar a restabelecer esse equilíbrio eletroquímico que faz parte da fisiopatologia do autismo, que é essa dificuldade entre excitação e inibição do cérebro. Então, a gente consegue ajudar a restabelecer isso com neuromodulação, com exercício físico, com uma boa alimentação. Então, o projeto ele é grande porque envolve tudo isso. Salve, povo! Bem-vindos a mais um podcast do Ibra, o nosso Ibra Talks. Lembra uma coisa, olha, aqui você não pode esquecer, o peteleco no positivo, se inscrever no nosso podcast, ativar o sininho e colocar todas as notificações, tudo isso é muito importante. Hoje a gente vai bater um papo com uma fisioterapeuta, a Thalita Dias. Tudo bom, Thalita? Tudo bem, e você? Bacana. E o Cláudio Pedro está aqui comigo também. Opa, tudo bom? Tudo jóia. Antes da gente começar, Thalita, eu vou só pedir licença para a gente falar de quem está apoiando a gente, o nosso patrocinador, que é a HTM VET. A HTM Eletrônica está no mercado há mais de 25 anos, desenvolvendo e fabricando equipamentos com alta tecnologia, design exclusivo e garantia de resultados. Hoje a HTM Eletrônica é líder em inovação, resultados e segurança. E assim como a sua origem, que foi a HTM VET tem como compromisso oferecer ao mercado os melhores e mais eficazes produtos, integrando conhecimento científico à praticidade. E são produtos muito bons, a gente está utilizando aqui no Ibra, eu estou utilizando na clínica que eu atendo, no hospital do Cláudio também está sendo utilizado. São equipamentos muito bons e assim é bem legal a gente estar com uma empresa tão boa apoiando a gente aqui, né? Mas vamos lá, Thalita. Eu queria que você se apresentasse para o pessoal. Muito prazer estar aqui, é uma honra estar no Ibra Talks, que é vocês são uma instituição parceira minha já há anos, né? Então, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. Eu sou fisioterapeuta, eu trabalho na área de reabilitação neurofuncional e enveredei também para a área de pesquisa, então atendi muito crianças na minha área, muito mais a neuropediatria, e trabalho com reabilitação também voltada com realidade virtual, na verdade uso de tecnologias de uma forma geral, então realidade virtual, neuromodulação não invasiva, né, usando TDCS e TMS, e a reabilitação clássica. E fiz doutorado, então fui também para a área de pesquisa, fiz doutorado pela Unifesp, fiz um estágio de doutorado em Harvard, enquanto eu estava no doutorado, depois fiz um pós-doutorado em Oxford, na Inglaterra, e continuei trabalhando no Brasil, dando cursos de formação em neuromodulação voltados para reabilitação funcional mesmo, para fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, médicos e enfermeiros. E agora eu sou professora da universidade, sou pesquisadora da Universidade de Exeter, na Inglaterra, onde eu estou morando atualmente. Você nesse momento está em Londres, é isso? Aqui eu estou em Bristol. Em Bristol, sei. E como é que está, saindo um pouquinho do assunto, como é que está o tempo aí? O clima, você sabe que agora a gente está no outono, né? Uhum. Então hoje fez um pouquinho de sol, mas assim, sol e chuva, e o clima está parecido com o inverno do Brasil. Então chega nos 20 graus, 15 graus na verdade, 15 graus, entre 10 e 15. Mas hoje está gostoso. Tá tranquilo, para quem... Você morava em São Paulo antes? Exatamente, então morava tá em São tranquilo. Paulo, então tá igual, né? Mas essa fase de Londres é temporária ou tá um temporário meio permanente? Então, assim, aqui, a princípio é um contrato de 2 anos e meio, que eu vim para cumprir, mas aqui tem outras possibilidades. Então, aqui eu posso ir fazendo outros projetos, me inserindo em outros projetos. Então, existe a possibilidade de se estender, mas a princípio é um contrato de 2 anos e meio. E esses 2 anos e meio você está na pesquisa ou você chega a dar aula também, participar de palestra, ou é só pesquisa? Aqui, por enquanto, é só pesquisa. Então, as formas que eu posso me inserir enveredar por outras áreas aqui, é dando aula. Eu posso pedir para ser professora de sala de aula.
e também para tentar validar meu diploma para ser fisioterapeuta aqui. Então, eu posso tentar outras opções também, mas a princípio o que eu estou fazendo aqui é pesquisa. E aí, no Brasil, a ideia é que eu vá, que eu queria tentar pelo menos uma vez por ano continuar dando curso de formação, para eu continuar tendo esse contato com a prática, e com os fisioterapeutas do Brasil também. A tua pesquisa é em que campo? Qual que é a pesquisa que você está fazendo? Aqui é uma pesquisa que ela é muito voltada para a saúde mental de pessoas, principalmente crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista e TDAH. E aí a ideia é um projeto muito grande que envolve outros países da Europa, não só o Reino Unido, mas a ideia é que a gente pegue desde bebês, né, 0 anos até 25 anos de idade, para a gente fazer tanto a prevenção de depressão e ansiedade nessas condições de saúde, assim como o tratamento. Então, a minha parte na pesquisa é trabalhar tanto com a parte burocrática, de comitê de ética, essas coisas, e a coleta em si, mas também dar o tratamento de promoção de atividade física por meio de realidade virtual e trabalhar também com neuromodulação para o tratamento para essas questões psiquiátricas, né, de saúde mental desses adolescentes com transtorno do espectro autista. E o curso que você dá é de neuromodulação, é isso? Isso, neuromodulação não invasiva. E o que é o que é a neuromodulação não invasiva? Isso é uma ótima pergunta, porque eu adoro falar sobre ela. A neuromodulação não invasiva, a neuromodulação em si é qualquer intervenção que você faça, seja elétrica ou química, que você altere a comunicação entre os neurônios de uma forma geral. Então, por exemplo, quando a gente toma um medicamento, é uma forma química da gente conseguir fazer essa neuromodulação, que é você alterar essa comunicação. Então, não só fazer com que ela aconteça, mas você conseguir melhorar essa comunicação entre os neurônios, que a maior parte das doenças, elas vêm, na verdade, de uma falta de comunicação, ou química ou elétrica, ou eletroquímica, né, entre os neurônios. Então, a neuromodulação, ela vem de forma elétrica, a gente coloca por cima ali do crânio, né? E a gente vai nas áreas cerebrais específicas de cada queixa, de cada condição, e a gente aplica um estímulo elétrico. Ou elétrico, por corrente galvânica, ou eletromagnético, por meio de uma bobina. Então, a gente tem faz um mapeamento cerebral, um mapeamento manual ali, né? Do cérebro para saber qual área a gente vai tratar. Então, por exemplo, eu sei que uma pessoa quando tem depressão tem um distúrbio eletroquímico no córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo. Uma pessoa com um déficit motor após um AVC ou por uma paralisia cerebral, a gente sabe que essa dificuldade, esse desbalanço eletroquímico no cérebro é no córtex motor. Então, a gente, conhecendo as áreas do cérebro que são responsáveis por dar essas queixas, né, por levar essas queixas motoras ou cognitivas nas pessoas, a gente consegue tratar por meio de neuromodulação, porque a gente dá esse estímulo por fora do cérebro. E aí pode fazer também na medula, nos músculos, mas de uma forma geral a gente faz transcraniana ali por fora do cérebro para otimizar. Não é que ela em si vá fazer um tratamento, mas ela otimiza os tratamentos que a gente já faz no dia a dia. Isso não dói? É anestesiado? Não. Você sente um estímulo na cabeça, né? Você sente na elétrica, você sente uma coceirinha, como se fosse o TENS, e na magnética você sente um estímulo mesmo, mas não dói, não tem efeito colateral de uma forma geral. E uma melhora esperada, eu sei que depende muito do caso, mas assim, a gente começa a ver uma diferença, uma melhora em quanto tempo, mais ou menos, de tratamento? Depende muito de cada condição. Então, se a gente for olhar para questões como dor, por exemplo, dor a gente tem melhoras mais rápidas, posso dizer ali dentro de 10 sessões, em uma parte dos casos. As melhoras motoras, depressão, já demora um pouco mais, depende de mais de umas 30 sessões, mais ou menos, e essas sessões são feitas todos os dias, né, por um tempo, e depois ela fica mais espaçada. Mas normalmente, de 10 a 30 sessões, você já consegue ver uma resposta. Com o intervalo, qual que é o intervalo entre as sessões? Durante o dia, assim, você chega, uma sessão ela pode durar de 20 minutos até 20 minutos a 1 hora. Depende mais do que
do que você vai fazer, porque às vezes a gente pode fazer mais de uma área. Então, por exemplo, se você pensa em alguém que tem paralisia cerebral, essa pessoa às vezes tem uma queixa cognitiva, de falta de memória ou de falta de atenção, assim como, ou irritabilidade, por exemplo, assim como ela também vai ter a queixa motora. Então, a gente vai aplicar em mais de um lugar no cérebro. Queixa de linguagem, a gente aplica numa área do cérebro que é responsável pela linguagem. Então, quanto mais áreas eu coloco, mais demora essa sessão. E quanto menos áreas, aí vai ser menor a sessão. E é por isso que vai variar muito de caso a caso, de quem vai fazer. Tá, mas assim, por exemplo, faz uma sessão hoje, quando vai ser a próxima sessão? Aí é no outro dia. Nos primeiros, a gente tem um protocolo que a gente chama de protocolo de indução. Então, nesse protocolo de indução, a gente tem de 10 a 30 sessões todos os dias. E essas sessões, elas inclusive podem ser feitas mais de uma vez no dia. Então, assim, pode ser que isso vá durar uma semana, pode ser que dure 3 semanas. E aí depois a gente tem os protocolos de manutenção, que a gente faz uma vez por semana, 2 vezes por semana, até acabar. Mas as primeiras sessões desse momento de indução são todos os dias. Necessariamente precisa ser todos os dias. Ou mais de uma vez no dia para acabar mais cedo, né? Mas a ideia é de que depois que você faz esse protocolo, que você acaba um protocolo de indução e manutenção, provavelmente você não vai precisar de outro. Ele já vai fazer a neuroplasticidade e aí você vai conseguir atingir o que você gostaria. Dentro da neuroplasticidade, me corrige se eu estiver falando muita bobagem. A gente tem uma lesão cerebral, ficou um foco, uma área cerebral órfã ali, né? Uma área sem inervação. Com o trabalho da neuromodulação, você vai fazer outros segmentos que vão adotar aquela área que estava órfã, seria isso? Ou vamos ressuscitar aquela área que estava morta? Uma neurogênese, por exemplo. É uma neurogênese ou vamos tentar fazer com que a área boa venha a adotar a área ruim? Não sei se eu me expliquei. Se faz sentido isso que eu falei. Eu não sei se eu me expliquei, se faz sentido isso que eu estou te perguntando. Deu para entender, porque quando tem a lesão é exatamente como você falou. Aqueles neurônios, eles morrem e eles não voltam mais. Então, eu não tenho como falar que eu vou resgatar aquela área, que eu vou fazer com que aqueles neurônios restaurem as suas funções, porque isso não acontece. Pode acontecer a neurogênese, pode acontecer a criação de novas conexões, mas dos neurônios adjacentes, dos neurônios que ficaram em volta ali. Porque o que acontece também durante a lesão é que é um cérebro que sabe trabalhar em conjunto. Então, vários neurônios trabalhando em conjunto. Quando uma parte deles morre, os outros ficam hipoativos. Os outros, eles ficam borocochô, digamos assim, né? Então, assim, quando você faz a neuromodulação, você vai restaurar esses que ainda têm função, mas que eles perderam a atividade deles, ou essa excitabilidade deles, por conta da morte dos neurônios ali em volta. E aí a gente tanto tenta trabalhar nesses, para eles voltarem a funcionar. Pode acontecer uma neurogênese, mas a neurogênese não é a principal forma de atuação, não é a principal forma de neuroplasticidade que a neuromodulação trabalha. O que mais acontece é o fortalecimento das sinapses que já existem. Então, a gente pega esses neurônios que ainda existem, que estão ali hipoativos, e a gente vai fortalecer a conexão deles com outros. Então, às vezes, eles não tinham uma conexão muito forte com outros neurônios, e a gente faz com que essa área, que ainda está viva, né, esses neurônios que ainda têm função, para que eles continuem, para que eles fortaleçam essa comunicação dele com outros neurônios, que é o que a gente pensa, por exemplo, na lesão medular. A pessoa teve uma lesão de medula. Se sobraram algumas fibras de neurônios, a gente consegue fortalecer essas fibras. Em alguns artigos, tem até alguns que falam isso, de que pode acontecer uma neurogênese, né? Novos neurônios podem surgir, novas conexões, mas o principal é a gente fortalecer as conexões que já existem. É como se fosse assim, eu perdi 50% daquela parte que é responsável pelos movimentos. Esse 50% que restou, ele vai ficar tão forte que ele vai aumentando. Ele começa a fazer como se fosse 60%, 70%, mas não que vá resgatar os outros neurônios. Ele vai ficar mais forte.
Não sei se eu expliquei. Deu para entender. Deu Então sim. seria mais ou menos, a gente pode falar que vai fortalecer a sinaptogênese, é isso? Sinaptogênese, exatamente. Aham. Exatamente. Ah, legal. E Esse é uhum. Me fala uma coisa, você falou de TDAH e falou de Espectro de autista. espectro autista. Qual que é a diferença? Porque assim, quando você tem um quadro avançado, você consegue ver a diferença entre os dois. Mas quando é um quadro leve, em duas pessoas, uma com TDAH, outra com autismo, espectro autista, qual que é a diferença entre que a gente vai acabar vendo? Entre, por exemplo, uma criança que tem espectro autista e outra criança do lado dela com TDAH, só que bem leve os dois. E o que acontece é que a criança com TDAH, o déficit dela é muito mais na atenção, na hiperatividade ali que ela tem. Então, ela tem uma dificuldade de foco, mas ela não tem dificuldade em interação social, por exemplo. Ela não tem essa questão de se isolar, ou outras dificuldades, irritabilidade. Então, a criança com transtorno de espectro autista, normalmente, tá, porque é um espectro e é muito grande. Então, elas podem, em algum momento, se confundir mesmo, principalmente se ela está mais de um lado do espectro, né, que é o que é mais difícil de reconhecer. Mas, normalmente, o que se estuda em criança com autismo, com transtorno de espectro autista, é basicamente isso. Que eles têm uma dificuldade de interação social, não só o foco, né? Eles têm irritabilidade, tem alguns outros pontos que acabam, eles tendo a mais do que uma criança que tem TDAH. O estudo aqui, ele é justamente, não só aqui, mas tem vários estudos no mundo inteiro, justamente tentando buscar essa pessoa que tem o TEA leve, né? Que é aquela pessoa que tem um nível de suporte baixo, que não precisa de tanto suporte, e que é uma pessoa que às vezes você nem sabe que ela tem autismo. Tem muita gente que é adulto hoje e fala assim, nossa, hoje eu vejo que eu sou autista. Porque você consegue passar pela vida. Mas a maior dificuldade hoje é que essas pessoas acabam cursando com depressão, transtorno de ansiedade, crises de pânico, porque são pessoas que se esforçam muito para tentar se encaixar. Então, assim, a pessoa percebe que ela precisa fazer amizade, que ela precisa interagir, que ela precisa se encaixar em grupos, e normalmente ela não se encaixa, porque para o adolescente em si já é algo difícil. Então, para um adolescente, uma criança que tem transtorno do espectro autista, a chance dele desenvolver fase de depressão, abuso de substâncias, depois na adolescência e na vida adulta, é muito grande, justamente por esse esforço mental que ela tem o tempo inteiro para tentar se encaixar na sociedade. E o estudo ele é muito voltado para isso. Então, assim, para você ter uma ideia, de 50% a 70% dessas pessoas com transtorno do espectro autista mais leve, né, eles têm maior chance de ter depressão por isso. Porque o mais grave é o que você falou, a gente consegue identificar e eles têm outros tipos de suporte. Essa pessoa que vai se encaixar ali, que vai para uma escola de educação ali, que todas as crianças vão, vai estar mais inserida, ela vai ter outras dificuldades por estar mais inserida. Então, essa é a questão, tanto de separar essas duas condições, né, TEA e TDAH, como também olhar para essa pessoa que tem um autismo que não é muito perceptível, para conseguir cuidar da saúde mental dessa pessoa. E aí entra exercício, a neuromodulação não invasiva, porque a neuromodulação vai ajudar a restabelecer esse equilíbrio eletroquímico que faz parte da fisiopatologia do autismo, que é essa dificuldade entre excitação e inibição do cérebro. Então, a gente consegue ajudar a restabelecer isso com neuromodulação, com exercício físico, com uma boa alimentação. Então, o projeto ele é grande porque envolve tudo isso. A gente pega a metabolômica, prática de atividade física, a pessoa não ter tanto acesso a redes sociais. Então, é um cuidado geral, e aí a gente, como fisioterapeuta, entra muito nessa questão da prática de atividade física e desse cuidado mais holístico ali com ele. Eu tenho visto, quando vai aqui em São Paulo, quando a gente vai no shopping, eu tenho visto muita criança e muito adolescente caminhando, olhando para o chão, sem contato com as pessoas. Muita gente como a gente não via antes.
Mas não piorou por conta da pandemia? Exatamente o que eu ia perguntar, se foi por conta da pandemia, se ela está nisso, se as redes sociais estão fazendo isso, o fato de... Porque assim, eu, o Cláudio, a gente cresceu brincando na rua, né? Uma socialização. A socialização era intensa. Agora, eles crescem brincando no quarto, né? Porque é videogame, não tem interação social, tem interação com alguém que está do outro lado que você nunca viu a cara, né? Isso daí tem alguma coisa a ver ou eu estou falando muita besteira? Então, eu não tenho, assim, muito... Eu não consigo te dizer com 100% de certeza, mas o que já se tem hoje em pesquisa é que, com certeza, tudo isso afeta. Um tempo de tela muito alto afeta. Eu sou uma pessoa que sou muito a favor de tecnologia. Eu já abri né, esse podcast falando isso. Gosto muito de tecnologia, desde que usada para coisa certa. Então, acho que num momento de reabilitação, ela pode ser usada. Num momento de estudo, para você estimular a cognição, tem aplicativos que podem ajudar nisso. Para rede de apoio, então, por exemplo, eu vejo que hoje as crianças se ligam por vídeo para fazer dever, para fazer tarefa. Então, nesse ponto, eu acho que isso ajuda. Porque, assim, não é só uma questão de as crianças e adolescentes estarem olhando muito para a tela. A gente vive num mundo que é difícil você pensar no seu filho com 10 anos, 8 anos, brincar na rua hoje. Eu tenho uma enteada de 10 anos, eu não consigo imaginar eu falar para ela, olha, vai ali no mercado comprar um quilo de tomate para mim. E é uma coisa que a gente fazia com muita naturalidade, a gente brincava na rua. Então, hoje, é até mais difícil mesmo, entendeu? Então, a gente tem que buscar estratégias para essas crianças, esses adolescentes socializarem, já que a gente não vive num mundo que é mais perigoso, pensando em São Paulo. Então, assim, dá para usar a tecnologia de forma consciente, para eles conseguirem interagir por meio de vídeo e fazer da forma certa. O problema é que acaba virando isso que você falou, é ficar trancado no quarto só olhando para a tela, ficar trancado no quarto mexendo em coisas que a gente não sabe. E o acesso de crianças, isso já é muito sabido, que o acesso de crianças a conteúdos de adultos ou conteúdos que eles não têm maturidade ainda para ver, isso afeta, sim, o desenvolvimento cerebral, porque a gente precisa cumprir, né, um passo a passo de vida, de maturação. Então, precisa de uma supervisão para saber o que eles estão assistindo, o que eles estão jogando, com quem eles estão interagindo. Então, esse tempo inteiro na tela, essa falta de socialização ali, de fato, vai fazer com que isso cause mais problemas de ansiedade, de síndrome do pânico, dessa questão da autoestima, quando a gente fala de rede social, né? Como que a criança se vê, o quanto ela se compara. Então, isso já é fato. Com relação a dizer que essas crianças vão desenvolver transtorno do espectro autista por causa disso, aí já é outro papo. Mas desenvolver outras questões de saúde mental, com certeza. O que acontece é que, às vezes, a gente consegue perceber mais uma pessoa que tem transtorno do espectro autista, porque a gente vê os filhos se isolando, a gente já começa a pensar, poxa, será que tem, será que não tem? Está se isolando muito. E, às vezes, é só uma questão que é porque hoje em dia todo mundo se isola, mas pelo menos a gente vai buscar. As pessoas estão levando os filhos e médicos para saber se de fato tem alguma questão ali que precise procurar, ou não, se é só questão de tirar da tela mesmo. Então, pode perguntar. Você comentou, você usou um termo, desenvolver o transtorno do espectro autista. Isso não é genético? Por que você fala desenvolver? A pessoa tem uma genética com transtorno, e algumas alterações do dia a dia fazem com que isso se materialize? É assim? Isso desenvolva e pode piorar? Da mesma forma que outra forma de condução do dia a dia, no caso nosso aí, poderia estar, como é que falo? Escondendo isso daí, né? Ajudando a não desenvolver. Então, assim, você tem uma genética do transtorno. Se você vier para o lado de cá, ele vai desenvolver. Se você for para o lado de lá, ele vai não desenvolver, por exemplo. Seria isso? Acho que a questão é mais assim, mesmo quando a gente fala de deficiências motoras, quanto mais cedo você intervém, menor a chance da pessoa ter
dificuldades por conta disso. Eu vou tentar me explicar melhor. Se uma pessoa tem a genética para ter o transtorno do espectro autista, e já tem ali, ninguém vai criar do nada, você já tem de alguma forma genética para desenvolver o transtorno do espectro autista. E aí você pode ter questões epigenéticas, ou seja, questões ambientais, de hábitos e etc., que pode fazer com que você, não é nem questão de desenvolver tanto ou não, mas pensando assim, se uma pessoa, um bebê, tem transtorno do espectro autista, a gente ainda não sabe que ele tem. Mas se você dá os estímulos corretos, então, bons estímulos, se você dá a essa criança oportunidades de brincar, de ter estímulos sensoriais, de ver diferentes ambientes, conviver em diferentes ambientes, cores, conversas, sorrisos, e não ficando tanto parado, trancado num quarto, ou deitado o tempo inteiro, ou só olhando para uma telinha, você consegue fazer com que esse transtorno do espectro autista que existe, ele não tenha sequelas tão graves, tá? Que é a mesma coisa que acontece com a parte motora. Então, se eu descubro cedo, eu ainda estou numa fase de desenvolvimento, tanto do cérebro, quanto da mielinização do cérebro, né, que vai influenciar diretamente na maturação, quanto da questão motora. Então, não é que eu vá ou não vá desenvolver dependendo do que eu faço, mas é que as consequências podem ser mais leves, porque os estímulos eles vão fazer com que haja novas conexões. E aí, muitas vezes, um transtorno de espectro autista que poderia ser um pouco mais grave, ele acaba sendo um pouco mais leve, porque eu tive estímulos. Então, se essa criança fica menos na tela, fica menos fazendo algumas outras atividades, ou que tem menos estímulos, ela não vai ter um desenvolvimento tão bom como quem tem mais estímulos. Não sei se eu consegui te falar direitinho, mas é diferente, por exemplo, do diabetes. O diabetes, você tem a genética, e se você tiver bons hábitos, ele não aparece de forma alguma. Pode não aparecer de forma alguma, mas quando ele aparece é meio que um sim ou não. O transtorno do espectro autista não tem esse sim ou não. São níveis, então você pode fazer com que seja um pouco mais leve. Então, por exemplo, uma pessoa que tem o espectro autista, ela desenvolveu o espectro autista, está num nível. E uma mudança do ambiente pode passar ela de um nível para o outro, piorar o espectro autista? Pode, ela pode. Então, até mesmo assim, depois de um pouco mais tarde, ali no início da infância, um pouco mais tarde da infância, você ainda consegue, por meio de tratamentos, seja fisioterapia, terapia ocupacional, que ajuda muito, terapia cognitiva. Então, é um time, junto com a nutrição, tudo vai fazer com que essa criança consiga mudar de nível, tá? De nível de suporte. É mais difícil, mas quanto mais cedo você intervém, maior é a chance disso acontecer. Entendi. E aí, uma coisa que é curiosidade minha, porque eu ouvi já falarem que timidez é autismo. Isso é verdade? É espectro autista, timidez ou não? Ou exageraram? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Timidez é timidez. Isso faz parte da personalidade da pessoa, né? Isso acho que psicólogos conseguem responder muito melhor do que eu, mas não, o transtorno do espectro autista, ele é amplo, tem muitas coisas, tem crianças que são completamente diferentes das outras, assim, assim, é claro que é assim, porque é um espectro, então tem criança que tem facilidade de socializar, mas tem dificuldade em outras áreas, é mais irritativa, não consegue aprender direito, então cada pessoa que você for falar, vai mostrar perfis diferentes. Cada família que você for conversar vai mostrar perfis diferentes de filhos então, assim, é muito difícil falar, mas você tem uma junção, como se fosse a definição que a gente tem de síndrome, né? Que a gente fala, síndrome é um conjunto de doenças. No transtorno do espectro autista é um conjunto de condições ali para te dizer, não é só uma timidez, não é só... Tem gente que não gosta de socializar, tem gente que tem uma bateria social baixinha, e não quer dizer que tem autismo, é característica da pessoa mesmo. Só um pouquinho, acho que o som está aberto do Duca. Não está aberto, é som de lá que está saindo um pouquinho, eu já falei com o Duca. Ah, o som dela? É que ela está num local público, né? Ah, tá. Ah, tá, então não é do Duca. Não. Tá. É que vem um som bem no fundo de gente falando, mas assim, é daí, né?
que tá É. não, mas não está atrapalhando. Não está atrapalhando, não. É que a Só... gente achou que fosse o nosso microfone na outra sala aberta. Se pudesse estar melhor, mas não tem problema. Eu entendi, então. Agora, voltando à modulação... Se quiserem. Oi? Não, tá bom. Não, pode deixar do jeito que estava. Tá ótimo. Voltando à neuromodulação, essencialmente sistema nervoso central ou pode ser usado também para sistema nervoso periférico? Então, ele foi desenvolvido a princípio para sistema nervoso central e especificamente cérebro. E aí depois foi se estudando também na medula, dentro do sistema nervoso central, e atualmente a gente consegue utilizar a estimulação a TMS, né, estimulação magnética transcraniana na periferia também. Então, a gente consegue utilizar em músculos. A TDCS não, porque ela não consegue gerar o potencial de ação ali na placa motora. Mas a TMS consegue. Então, a gente consegue usar tanto o sistema nervoso central quanto o sistema nervoso periférico. Mas, mesmo assim, nada impede que a gente faça 2 tipos de estimulações diferentes. Então, eu posso fazer a TMS ou a TDCS em sistema nervoso central, ao mesmo tempo que eu uso um outro tipo de estimulação periférica. Posso usar o FES, por exemplo, e fazer ao mesmo tempo a intervenção. Sempre com uma corrente, no caso, bidirecional, né? Não é com a galvânica que faria isso. Não, é unidirecional. É unidirecional? É. Ah, tá. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu trabalho muito com laser nos animais e a gente está usando muito a terapia transcranial com laser, que, pelo que você está falando, tem um efeito parecido, né? E eu vejo um efeito muito grande nos animais, principalmente na síndrome da disfunção cognitiva, que seria o Alzheimer canino, e eu vejo um efeito muito grande neles. Você tem alguma experiência com isso? Tem visto a terapia transcranial? Com laser? Então, a transcraniana com laser, né, que tem a fotobiomodulação agora, né, então Sim. tem com laser em pesquisas. Eu nunca usei e nunca vi utilizar assim na prática. Tem pesquisas, mas o que as pesquisas mostram é que ainda está crescendo em evidência. Ainda não tem um martelo batido assim que funciona em humanos. Mas em animais eu nunca vi. Acho muito legal, muito legal. Acho que é um campo que tem que ser utilizado mesmo. Mas com laser eu já vi só pesquisas, mas nunca vi na prática utilizando não. A gente vê pesquisas, né, inclusive são muito recentes, pesquisas de 2019, de lá para cá. E aí a gente começou a utilizar nos animais, porque as pesquisas são em gente. Eu encontrei acho que uma pesquisa em animal, que é justamente essa pesquisa que eu encontrei para ver o quanto o laser penetra através do crânio, né? Mas assim, a pesquisa de resultado, não, só em gente. E aí, aplicando nos animais, a gente vê, porque o animal não tem o efeito placebo, né? A gente não vai ter um efeito desse tipo. Então, aplicando nos animais, a gente vê diferença. Uma diferença que a gente vê é o seguinte: qual que é a grande reclamação do responsável pelo animal quando o animal está com a síndrome da disfunção cognitiva? Ele começa a passar a noite acordado e latindo à noite. E quando a gente começa a utilizar o laser, assim, ele dorme à noite. Ele volta a dormir. Então é uma coisa bem assim evidente o resultado. Bem legal. Eu fico muito feliz em ouvir isso, porque assim, eu acho fantástico, acho que a utilização é ampla, né? Assim, acho que dá para usar em várias coisas, em pets, em cavalos. Tem tanta Sim. aplicação que dá para fazer assim, e eu acho que a veterinária tem que ir para cima, sim. Legal. Então, essa pesquisa que você está em Londres, em nenhum momento usa nada de animal? Nenhum rato? Não. Não, a gente pega só humanos, desde 0 anos de idade, aí tem os grupos específicos. Então, tem uma universidade que vai fazer análise dos bebês, outra universidade vai fazer análise dos adultos, outra universidade vai fazer análise da bactéria do intestino. Então, cada um ali na sua especificidade, mas tudo com humanos. Você está nesse segmento há quantos anos, Thalita?
Desculpa, não entendi. Você está com essa pesquisa, com os cursos, com esse trabalho, há quantos anos? O curso, ele tem Não, desde 2021. Tá, tá. Mesmo com a pesquisa com neuromodulação, já tem mais tempo? Agora a pesquisa com a neuromodulação eu faço desde 2014. Tá. Foi quando eu conheci a neuromodulação, quando eu estava em Harvard, que eu conheci o Hospital de Neuromodulação de lá, que é liderado por um pesquisador brasileiro, o Dr. Felipe Fregni. Então, lá eu tive contato com a neuromodulação e aí quis muito trabalhar com ela quando eu voltasse para o Brasil. E aí foi o que eu fiz. Eu comecei a trabalhar, pesquisar sobre o assunto para aplicar com crianças, que em crianças ainda era muito emergente, né? Muita gente tinha medo de aplicar. Então, eu comecei a fazer pesquisas unindo realidade virtual, a estimulação, a reabilitação com realidade virtual associada à neuromodulação. E, então, com pesquisa eu trabalho desde essa época. Em 2021, eu tanto montei o curso quanto abri uma clínica também de reabilitação e neuromodulação para atender crianças e adultos, né, junto com outros 2 sócios. E aí, assim, a gente via os resultados, a gente sempre fica encantado, né? Tanto que o que eu tento passar, assim, sobre a neuromodulação é essa questão de que a gente cria muita expectativa. E o paciente também cria muita expectativa. Só que é como qualquer outro medicamento. Tem pessoas que vão responder melhor, tem pessoas que não vão responder também. Então, a gente tenta controlar a expectativa, porque todas as vezes que a gente aplica, é o que você falou, por exemplo, com o cachorro, assim, você vê a melhora, a gente fica muito feliz. Porque, igual, até estava com a minha cachorrinha, ela faleceu tem há poucos dias. E ela passou por muita dor. Muita dor. Então, assim, quando a gente tem algo que você fala assim, e olha que ela estava tomando vários medicamentos. Então, quando se tivesse algo que eu pudesse falar assim, poxa, eu posso fazer esse a mais aqui para melhorar a dor dela? A gente pensa assim com o humano, poxa, toda vez que eu pego uma pessoa para atender e eu penso em usar a neuromodulação, eu sempre tenho que lembrar que envolve muita expectativa, tanto nossa quanto do paciente. Mas não é para todo mundo que ela vai ter um resultado fantástico, né? E é isso que a gente tem que controlar ali o nosso coração. Já teve algum paciente com epilepsia? Tem efeito na epilepsia? Já. Com epilepsia, até porque por lidar com criança, é muito comum a epilepsia, né? É muito comum ter várias convulsões. E esse é um grande medo das pessoas que aplicam. Quando eu falei de aplicar pensei criança, nisso, né? Por conta da descarga elétrica, né? Que você vai fazer. A epilepsia, ela tem o gatilho da descarga elétrica também, se não conflita. Porque, assim, a epilepsia em si, ela já é uma descarga elétrica, né, desordenada no cérebro. Então, se eu aplico uma carga excitatória em cima desse foco de epilepsia, eu posso piorar, sim, convulsão. Mas, quando você avalia um paciente, você precisa saber onde é esse foco de convulsão, onde são os focos de convulsão, ou se são focos generalizados ali. Nesses casos em que a gente conhece, é só olhar o exame, tudo direitinho, fazendo uma avaliação bem feita do paciente, você consegue tratar esses focos. Então, em vez de eu aplicar uma corrente excitatória, eu aplico uma corrente inibitória. E aí eu consigo, inclusive, melhorar os quadros de epilepsia. Por isso que quando as pessoas falam assim, mas tem epilepsia, é contraindicação? É sempre um depende, porque se eu sei que tem epilepsia, se eu sei que tem focos de convulsão, eu consigo agir nesses focos e tratar. Ou se eu não sei onde é o foco, eu tenho áreas específicas para eu inibir do cérebro e ajudar a tratar. Mas de uma forma geral, não é assim uma contraindicação, eu sabendo como, né, sabendo olhar ali o exame e falar, ok, eu sei que tem epilepsia e onde estão esses focos. Continuando nessa parte de risco, né, porque isso é um risco que pode existir, você tem que saber como aplicar. Existe algum outro risco da aplicação da neuromodulação? Então, assim, tem algumas contraindicações. Só que essas contraindicações, elas mudam com o passar do tempo, porque vão surgindo novas pesquisas. Então, algumas coisas que eram contraindicação há 5 anos já não são mais hoje. A epilepsia é uma delas. Antes se falava como contraindicação absoluta. Hoje em dia já não é mais. Agora, por exemplo, se eu tenho algum implante de metal no cérebro, eu não posso fazer. Se eu tenho
aparelhos como implante coclear, implantes de uma forma geral no cérebro, eu não posso fazer. Então, esses são os riscos. A gente sempre tem que avaliar esse paciente para saber. Mas, assim, sendo de titânio, tem algumas questões, assim, alguns materiais que a gente pode usar tranquilamente. Por isso tem que ser uma avaliação e por isso que se precisa do curso de formação. Então, quando a gente aplica a neuromodulação, precisa, isso é uma exigência do Conselho Federal, de que a gente tenha formação. E a formação é justamente para saber separar essas coisas. O que é uma contraindicação absoluta, o que é uma contraindicação relativa. Eu posso fazer um protocolo que não seja o melhor para esse paciente. Quando a gente fala de psiquiatria, que não é a minha principal área, mas trabalhando com pessoas que entendem de psiquiatria, a gente vê muitos erros, assim. Eu apliquei um protocolo para depressão, porque esse paciente chegou falando que tinha depressão, e a pessoa teve uma crise. Na verdade, era transtorno bipolar, e ela entrou em mania. Então, assim, tem alguns cuidados que a gente tem que tomar, tanto com relação à doença, para eu não piorar o caso dessa pessoa, tanto com relação ao que ela tem de contraindicação, seja aparelhos de uma forma geral ou não indicação. Para alguns casos não é indicado, simplesmente porque, assim, não envolve uma via neurológica, não envolve algo que a neuromodulação não invasiva vai melhorar. Tem algum risco com o marca-passo? Na verdade, assim, não. Os marca-passos tem se o marca-passo não for blindado. Mas normalmente os marca-passos são. Então, o que a gente pergunta para a pessoa? Você pode fazer ressonância magnética quando você tem esse marca-passo? Aí a pessoa fala, eu posso fazer. Normalmente eles podem fazer. E aí a gente pode fazer as aplicações. Se a pessoa tem muita dúvida do que vai fazer, se você está de 20 a 30 centímetros de distância do marca-passo, você já está num ambiente de segurança. Então, a gente aplica só na cabeça, não aplica na medula ou perto do coração. Então, é só tomar cuidado, mas não é uma contraindicação absoluta. Esse seu curso, ele continua ativo ou agora que você está em Londres, ele está em stand-by, continua com os cursos? Então, agora você consegue dar à distância? Você consegue fazer ele à distância? Não, a parte online pode ser à distância, mas como a exigência do Conselho Federal é que tenha 54 horas práticas, para quem quer fazer a formação das duas máquinas, né, tanto a magnética quanto a elétrica, eu preciso ter esses dias presenciais, tá, por exigência. Então, a minha ideia é de continuar a parte online teórica, e a parte teórica online, e fazer a parte prática sempre que eu vou nas férias. Então, provavelmente vai ser ou abril ou julho de 2026, mas a ideia é manter o curso só com menos turmas agora. Tá. Ou seja, você não vai ter férias, pelo que você falou agora, né? Você falou que vem nas férias para trabalhar, então não vai ter férias. Então, agora como eu comecei desde julho, né? Então, provavelmente eu vou ter férias ano que vem, em julho do ano que vem. Mas é que eu consigo tirar férias quebradas, né? Assim, eu posso tirar 10 dias. Entendi. Não, eu digo assim, que você vai tirar férias, mas aí você vem para o Brasil e vai trabalhar. Ou seja, não vai ter férias. É verdade. Agora entendi, desculpa. Exatamente. Exatamente. Mas eu adoro dar curso, assim. É um momento que a gente convive com outras pessoas que têm esse mesmo ideal de melhorar a prática clínica, de melhorar os ganhos dos pacientes. Então, eu acho muito cansativo, até para a organização e tudo. Mas eu sou apaixonada por dar o curso, adoro conhecer as pessoas e ter essa troca, né? Não, e acho que até no momento você já tá precisando fazer uma atualização dos cursos que você fez anteriormente, né? Porque eu acho que esse tempo que você está em Londres aí, você deve vir com muita novidade, né? Você vem com uma carga de atualização absurda. Isso é verdade, principalmente nessa área de autismo, né? E assim, agora a última turma foi a 10ª turma, né? Foram 10. Então, às vezes, eu tenho vontade, assim, de chamar a galera lá, desde a turma 1, pra gente rever. Seria providencial. Porque muda muito, né, Sidney? Vai mudando, é dinâmico, né? É dinâmico. E exatamente. Uma coisa importante, quem está certificando o curso dela é o IBRA. É verdade. Né? A gente, junto ao Conselho Federal de Fisioterapia, né?
a gente está certificando o curso dela. Então, esse curso, originalmente, são quantas horas, Thalita? O curso inteiro ele tem 90 horas. Ele tem 36 horas, 36 horas teóricas e 54 horas práticas. E aí, essas são as exigências do conselho. Essa carga horária é a exigência deles. A certificação por uma instituição reconhecida é uma outra exigência. E aí é onde o IBRA entra, né? Uma instituição com um nome muito rico, né? Na área de cursos. Então, para mim, é muito importante ter o IBRA como parceiro e também aí o restante das horas práticas. E eu tenho que falar uma coisa que é muito importante para o IBRA ter você como parceira. Sim, né? Sem dúvida. Com certeza. Paciente com AVC tem indicação? Eu não ouvi de novo. Paciente com AVC tem indicação? Que teve AVC? Bastante. Paralisia facial? É periférico, né? Paralisia facial não tem muita coisa. Assim, eu até procurei, mas procurei pouco. Talvez eu esteja falando bobagem aqui, mas não tem muita coisa com paralisia facial. Mas com AVC é um dos... Porque, assim, tem um artigo que é muito legal na área de neuromodulação, que ele fala quais são os maiores níveis de evidência para o tratamento. O maior nível de evidência é para depressão. Então, assim, está lá nível A, que significa que é definitivamente eficaz, depois de anos de pesquisa. Então, assim, para quem for usar para depressão, é definitivamente eficaz. O segundo ponto que eles colocam lá de eficácia, que está entre nível A e B de evidência, é para o tratamento do AVC, tanto para a parte motora quanto para as afasias, né? Essa dificuldade na linguagem. E tem outras doenças lá, esclerose múltipla, algumas que a gente nem... fibromialgia, que as pessoas nem ouvem falar muito do uso da neuromodulação nelas, mas tem bastante evidência, sim. Não, mas quando eu falei da paralisia facial, Sidney, eu falei justamente sequela. Na sequela do AVC, Thalita, que traz aquela paralisia, né? Então, era mais nesse sentido. Mesmo da afasia, aquela forma de falar um pouco embolada, né? Você vê uma melhora nesses casos, por exemplo? Esse caso, sim. Porque daí, onde a gente teve a lesão foi no cérebro. É onde a gente consegue. Porque na paralisia facial em si, a lesão ela está nos nervos. E no caso do AVC, é mais fácil de conseguir melhorar, porque a lesão é no cérebro. Então, a gente consegue agir. E no caso de traumatismo craniano, é parecido com AVC, não é? Também, tratamento. E aí? Exatamente. A gente só tem que tomar cuidado no traumatismo craniano quando a gente tem a ausência da calota craniana, porque daí muda os parâmetros, a gente não pode aplicar ali em cima, né? Faz sentido. Não é nem que pode, são cautelas, assim, de aplicar em cima. Ou se tem placa de titânio, não adianta, porque ela blinda e aí a estimulação não vai passar. Então, a gente só precisa tomar cuidado com essas questões. De novo, não é que não possa, mas a gente tem que tomar mais cuidados quando é um traumatismo craniano ou quando a pessoa teve AVC e teve que tirar a calota por conta da hipertensão cerebral e aí colocar de volta. Mas, normalmente, quando a gente tem essa perda da calota, é que a gente tem que tomar cuidado. Então, pelo que você está colocando, você falou por 2, 3 vezes o time, né? Então, é um time mesmo que trabalha, né? É uma fono, é um físio, são vários profissionais, né? Para resgatar, para adaptar, para restaurar, né? Aquela lesão. Complementando, é o que o pessoal chama de ABA, se eu não me engano. O ABA ele é especificamente para pessoas com autismo, né? Mas quando eu falo da neuromodulação, eu acho que a mensagem que tem que ficar, a que é mais importante, é a questão de que a neuromodulação, ela não vai resolver por si só. Então, como eu estou abrindo novos circuitos nessa estrutura neurológica, eu preciso que a reabilitação seja muito bem feita. Então, se eu quero recuperar a fala desse paciente, eu preciso que os fonos façam um trabalho muito bem feito. Se eu quero recuperar habilidades motoras ali mais grossas, que é trabalho da físio, a físio tem que fazer um excelente trabalho, a TO tem que fazer um excelente trabalho.
a terapia cognitiva. Então, assim, é um time por conta disso. O que faz a diferença é a reabilitação, é o tratamento, que seja da psico, da fisio, da fono, da TO. É o tratamento é o que importa. Quanto melhor for, é aí que a gente vai ter resultado, porque a neuromodulação, ela vai potencializar o que está acontecendo ali. Então, pensa assim, eu estou chegando numa área do cérebro e eu estou deixando ela forte. Só que eu estou falando, vamos pensar, por exemplo, em membros inferiores. Eu vou chegar lá e eu vou estimular membros inferiores. Mas eu não estou falando com a bobina ali ou com o eletrodo, eu não estou falando assim, olha, eu quero que você melhore a sua dorsiflexão do pé, ali do tornozelo, para você melhorar determinada fase da marcha. Não, eu só estou fortalecendo conexões. Se eu estou fazendo isso em membros superiores, a mesma coisa. Eu não estou falando, olha, eu quero que você faça uma melhor abdução do polegar. Não, eu estou usando o aparelho ali e ele vai para o membro superior de uma forma geral. Por isso que eu preciso de um excelente profissional para realmente ensinar para o cérebro o que ele precisa aprender. Se é uma abdução, se é eu conseguir pegar um copo, se é eu conseguir andar com um padrão de marcha melhor, se é eu conseguir ter pensamentos mais positivos, controlar minhas emoções. Então, isso vai depender do trabalho do profissional. A neuromodulação só vai potencializar o que você faz. Então, se você não faz nada, ou se é mal feito, vai aprender desse jeito mesmo. Bem como a família, né? A família do paciente. Acho que tem um papel também, né, Sidney? Tem um papel de cumplicidade ali, né? De estar enriquecendo o ambiente, né? Acho que a família também tem uma... Isso é essencial. Uma pessoa bipolar, ela tem algum ganho com esse tratamento? Tem sim. É assim, tem umas clínicas que elas são muito mais voltadas para a psiquiatria, né? De novo, não é a minha área, mas tem. Então, normalmente, eles entendem bem quando a pessoa está em um quadro mais depressivo ou mais em mania, e eles conseguem ir organizando o protocolo de acordo com como a pessoa está. E aí você consegue reestabelecer e melhorar muito a qualidade de vida dessa pessoa, porque ela consegue, de fato, reestabelecer esse equilíbrio eletroquímico dela do cérebro. Mas tem que ser uma pessoa que entende do assunto. Eu não entendo, sabe? Não é o meu público. Mas o pessoal que trabalha com essas... Inclusive, eu tenho algumas para indicar, algumas clínicas que trabalham com isso. Eles têm que ter esse cuidado no dia a dia da neuromodulação, mas que tem uma resposta, tem sim. É bem interessante, né? A gente bom, pode perguntar. Você teve algum veterinário fazendo o teu curso? Não tenho. Acho que você é o primeiro, então. Dois. Acho que você vai ter 2 malucos aqui fazendo o teu próximo curso, viu? Você tem que montar o curso aí para veterinária. Isso sem dúvida. Mas a gente entra como ouvinte no primeiro, né? Para ter uma mas é uma boa ideia, né? Porque tudo... A gente trabalha com a fisioterapia veterinária, né? Aqui. Não o Ibra, eu e o Cláudio, por exemplo. E tudo que a gente hoje trabalha nos animais foi transportado da fisioterapia humana para a veterinária. Então, seria mais não tinha nada. Não tinha nada. Eu comecei com a fisioterapia veterinária, né? De forma pioneira, lá em 1990. Né? Aí, em 97, eu fiz a faculdade de fisioterapia e eu ouvia o professor falando em gente, na hora eu já traduzia para cachorro, entendeu? Chegava em casa, o que ele falava para usar o laser, eu usava no cachorro, né? Claro que eu usava no meu primeiro, né? Foi mesmo. E assim a gente foi passando, bem como o Sidney também, pioneiro nessa área já há mais de 25 anos, né, Sidney? Isso daí. A gente faz a leitura de um paper aí com gente e já traduz para cachorro. Já, né? Imagina essa pessoa de 4 vai trabalhar no cachorro. E a neurofisiologia deve ser parecida, né? Sim. Então, acho que é fácil traduzir. O importante é entender aonde ele pode ter uma aplicabilidade, né? Sim. O tempo de resposta muitas vezes é diferente, mas o tratamento é muito parecido. Muito parecido. Né? O tempo de resposta de um cachorro ele é mais rápido
do que um tempo de resposta de um ser humano, por exemplo. Eles têm apresentado um quadro, eles apresentam um quadro de uma demência, né? De um envelhecimento cerebral, né? E o Sidney falou do laser, né? Que dá uma ressuscitada, dá uma estimulada ali, né? Sim. Acho que pode ser interessante para esses casos. Pode ser muito interessante. Com certeza, porque você melhora, você aumenta o metabolismo do neurônio. Então, você ajuda, né? Tanto ali no estresse oxidativo, você pode ajudar em muitas outras questões para ajudar nessa questão das demências pro cachorro. Acho que é fantástico. É que eu não sei assim, né? Traduzir o mapa cerebral, porque eu nunca vi o cérebro, vou até olhar depois aqui, mas traduzir o cérebro assim, né? essa área é o córtex motor do cachorro, sabe? Isso aí eu nunca vi. Mas você já tem 2 inscritos, pelo jeito, viu? E me fala uma coisa, na memória, ajuda a memória? Ajuda. Tem alguns Ele tá até falando, É, ele não, tá falando para interesse próprio. Precisa de já tem um paciente, tá? Exatamente. Não, e eu te falei ajuda, inclusive, com essa felicidade, porque, assim, eu já tive muito déficit de memória. Mas, assim, a gente tem que ver aquela questão, né? É por estresse. Porque se for por estresse, a neuromodulação em si não vai ajudar muita coisa, tá? Porque você precisa tirar o que está destruindo a sua memória. Mas se for, assim, por uma lesão, por exemplo, tem pessoas que têm traumatismo craniano e têm muita dificuldade, muita perda de memória. Envelhecimento. Então, essas questões podem ajudar, sim, crianças com TDAH, por exemplo, que não tem foco, que não conseguem memorizar. Então, a gente usa a neuromodulação também como um adjuvante ali das terapias cognitivas, mas ajuda sim na memória. Então, por problema genético, se for por genética, também ajuda. Se o problema de memória é genético, ajuda. Se for genético, mas se você consegue tratar, por exemplo, eu tenho tarefas que eu faço que me ajudam a adquirir memória, porque a gente tem diferentes tipos de memória, né? Então, pode ser uma memória de trabalho, vamos supor, a minha dificuldade é memória de trabalho. Aí eu faço atividades que ajudam na memória de trabalho. E ao mesmo tempo eu faço a neuromodulação, você vai ter, mesmo que seja genética, ou mesmo que seja por estresse, porque às vezes por estresse você está lá fazendo a terapia e o seu psicólogo falou, olha, você vai ter que fazer tarefas para melhorar a sua memória. Enquanto você faz essas tarefas, você faz neuromodulação, porque você vai potencializar o seu ganho de memória. Então, o que quer que você queira tratar, que envolva cérebro, você pode pensar em uma indicação da neuromodulação. Mas sempre lembra isso, que eu não vou colocar ela na minha cabeça, vamos supor, eu estou colocando aqui, mas eu estou aqui mandando e-mail, trocando e-mail com o chefe, com minha equipe, e a gente está aqui no maior estresse. Aí não adianta, você tem que tentar também organizar, porque ela vai potencializar só. Entendi. Ou seja, se eu lembrar, eu vou te procurar para tratamento, tá? Exatamente. Mas a gente tem falado de neuromodulação. É um aparelho? Descreve mais ou menos esse aparelho. Tá? É um aparelho? Um aparelhinho? Um aparelhão? Um aparelho de 2 milhões de reais? Um aparelho de... Oi? Um aparelho. Tem 2 aparelhos. Eu não estou com nenhum aqui, mas assim, um aparelho, ele é um pouco maior que um celular. Bacana. Um pouquinho maior que ele. E esse é o de estimulação elétrica transcraniana, que é conhecido como ETCC ou TDCS. Então, ele é um pouco maior que um celular, assim, mas ele é mais... o mesmo peso, é um pouco mais leve que um celular. E com ele sai os eletrodos, você coloca os eletrodos na cabeça e você acopla com uma faixa ou com uma touca e você acopla... 2 eletrodos ou muitos eletrodos? Você pode até colocar mais um eletrodo, dependendo do tipo de estimulação que você faz. Você pode pôr ali 3 eletrodos. Mas, de uma forma geral, isso, 2 a 3 eletrodos. E aí você acopla na cabeça, deixa ele na cabeça, e aí esse tipo você pode fazer até treino de pliometria, pode fazer a fisioterapia, pode fazer o que for, porque ele está acoplado na cabeça. Então, não tem perigo dele soltar. Aliás, tem perigo de soltar, mas ele tá bem presinho assim, né? E aí você colocar esse aparelhinho num bolso, numa bolsinha. Então, ele é mais dinâmico para você usar na reabilitação. Então, esse é o de estimulação elétrica transcraniana, que usa aquela corrente galvânica, corrente simples, que varia de 1 a 2 miliamperes ali por alfa.
Daí a gente tem o outro aparelho, que é de estimulação magnética transcraniana, que é conhecida como EMT ou TMS, que é o termo em inglês. E ela já é um aparelho maior, assim, eu não lembro mais, de 50 por 70 centímetros, algo assim. Tamanho do notebook. É maior, é um aparelho grandão e mais pesado. E ele vem com uma bobina também, que é maior. Então, é uma bobina que a gente segura ela, que é um pouco maior, parece um pirulitão, assim, e mais pesado, que a gente coloca na área do cérebro que a gente quer tratar. A maior, não posso dizer dificuldade, mas a diferença dele é que você precisa ficar segurando essa bobina ali na cabeça, ela não acopla, tá? Ela fica, você tem que direcionar na área do cérebro que você quer, a gente deixa tudo desenhado, né? Coloca na área que você quer ou o braço da máquina fica segurando. Mas, por exemplo, eu não posso fazer com a pessoa pulando, fazendo terapia. Certo. Então, eu tenho que fazer ela antes da terapia. A pessoa faz a TMS e, em seguida, vai fazer a reabilitação. Então, essa é a diferença das duas. Tem alguns exercícios que dá para fazer durante, que a gente pode casar com os intervalos da máquina, dá para fazer para membros inferiores ou tarefas cognitivas, aí dá. O que mais dificulta é quando a gente pensa naquele paciente que eu quero fazer marcha, pular, essas coisas. E essa é a diferença entre elas. São nacionais esses aparelhos? Fabrica no Brasil? Desculpa? Fabrica aqui no Brasil ou tem que importar? Sim, sim. Então, o primeiro que eu te falei, da ETCC, que é aquele elétrico, que é pequenininho, a gente tem aqui no Brasil o fabricante, que é a NKL, tem nos Estados Unidos, que tem o Soterix, e tem na Alemanha, que tem o Neuropon. Então, nós temos esses 3 principais, né, aparelhos. Mas a diferença de preço é muito grande aqui do Brasil, por exemplo, porque a gente não paga exportação. Então, vale mais a pena comprar aqui. Mas tanto faz, qualquer um que a pessoa quiser comprar tem a mesma funcionalidade e a mesma segurança. O aparelho de TMS tem 2 fabricantes no mundo. A Magventure, que é da Dinamarca, e a Neurosoft, que é da Rússia. Então, nós temos aqui no Brasil representantes dessas marcas, né? Então, não tem uma fábrica aqui no Brasil, mas nós temos a Magventure, por exemplo, aqui no Brasil. Então, mas eles trazem os aparelhos da Dinamarca. Mas normalmente eles estão no curso, eles vão no curso também para expor os aparelhos, para explicar mais, para quem tem mais dúvidas. Mas a Magventure, por exemplo, eles não fabricam aqui no Brasil. Tá. Interessante. Muito Aí bom. o Cláudio chegou a perguntar de preço. É muito alto o custo? É muito baixinho? Como é mais ou menos o custo de um aparelho desses? Que eu imagino que o pequeno é mais barato, o grande deve ser bem caro. Olha, a diferença é grande. O aparelho aqui do Brasil, ele custa cerca de R$5.000. Uhum. E o aparelho... E aí tem, assim, o de ETCC, que é da Neuropon, por exemplo, eu não sei como é que está hoje, tá? Mas da última vez que eu vi, ele estava uns R$40.000, R$45.000. Não sei quanto mudou, porque o euro mudou também, então pode ser que esteja um pouco mais caro. O mesmo aparelho de ETCC. O aparelho de TMS, os dois, tanto o da Magventure quanto da Neurosoft, ele fica ali na faixa de uns R$140.000, R$150.000. Que é um magneto, né? É um magneto. É um magneto, só que com uma frequência especial, tudo especial, né? Porque ele trabalha com frequências eletromagnéticas, né? Então, ele gera o potencial de ação no neurônio. Uhum. A ETCC, ela facilita com que aconteça o potencial de ação, facilita com que o potencial de ação aconteça. Enquanto a magnética, ela vai fazer o potencial de ação acontecer. Então, é um outro circuito e aí tem essas questões. Mas, assim, o valor da terapia também, normalmente com a TMS, ela é mais alta também. Então, tem um retorno desse investimento quando a gente investe nela, enfim. Então, dá para... Eu, por exemplo, eu tinha 0 capital para abrir a clínica e a gente fez tudo no financiamento e deu super certo, assim, porque tem um retorno bem legal do investimento. Uma coisa que você falou que é importante, até para falar para os teus alunos, eu falo para os meus, que assim, você não tem que pensar quanto que o equipamento custa, você tem que pensar quanto ele vai te dar de retorno, porque aí você financia e o próprio retorno paga ele, né? Aí fica mais tranquilo. Exatamente. E assim, o gostoso é que são todos os retornos, né? Você tem um retorno maior
dos ganhos do paciente, que é o que a gente mais quer, mas ainda tirando um pouco desse romantismo, quando a gente pensa como empresário, como ser humano que precisa pagar as contas, você tem um retorno do investimento, sim, um retorno bem legal. Sim, não, tem que pensar assim. Se for pensar, nossa, 140 mil nunca vou comprar, né? Prefiro comprar um carro, tá? Compra o carro. Mas você vai ter retorno, né? Você acha que é uma terapia que ainda tem muito campo para evoluir, muito campo para crescer? Sim, ainda tem muitas pesquisas acontecendo, e eu acho que a gente como profissionais não médicos, a gente tem muita coisa ainda para garimpar, porque eu acho que a gente ainda tem que brigar por essa questão de a gente poder aplicar, que tem médicos que ainda acham que a gente não pode. Tem pacientes que têm indicação, e aí quando eles chegam no médico para pedir a opinião, o médico contraindica. Então, assim, a gente ainda tem Até por desconhecimento, às vezes, né? Contraindica. Exatamente, porque tem médicos que falam assim, não, isso aí ainda está em fase de pesquisa, e não está. Porque eu entendo, assim, o médico que viu isso há 10 anos estava em fase de pesquisa mesmo. Só que cresceu muito em 10 anos, muito. E já tem níveis de pesquisa, níveis de evidência altíssimos, como eu falei para vocês. Então, assim, se o médico não se atualizou, ele continua dizendo isso, que ainda está em fase de pesquisa. Mas já é algo que tem total evidência de utilização. Lógico que os profissionais que aplicam têm que ter cautela. Então, eu entendo também alguns médicos terem cuidado com relação a isso, porque se a pessoa aplicar de qualquer jeito, como eu falei para vocês, tem muitos médicos que trabalham muito no controle de convulsões de crianças e tecem um caminho muito árduo para conseguir fazer o controle dessas convulsões. E às vezes chega alguém e fala assim, eu quero aplicar estimulação transcraniana. É para pirar mesmo, é para o médico falar assim, gente, mas já tá tão difícil controlar. E aí chega alguém falando que vai botar uma corrente elétrica na cabeça dessa... Assusta. Né? Assusta, de fato. Vai então, jogar gasolina, né? No fogo. Vai jogar gasolina. Então, assim, realmente é assustador. Então, eu acho que é uma questão muito da gente conseguir conversar com profissionais de saúde para conseguir quebrar essas barreiras que a gente encontra entre os profissionais, eu acho. E aí, em seguida, a gente continuar crescendo em pesquisa para novas aplicações, né? Ou para estabelecer mais as evidências dentro das condições de saúde que já existem. Entendi. Você falou que, por exemplo, os médicos, eles querem que eles apliquem, alguns, né, querem eles aplicando e não o fisioterapeuta aplicando, e alguns também não têm o conhecimento, estão, na verdade, desatualizados, né, quanto a isso, aqui no Brasil. E você esteve nos Estados Unidos, né, estudou lá, agora está na Inglaterra. Como que é nesses dois países? Olha, nesse ponto, eu sou apaixonada pela saúde no Brasil. Porque, assim, aqui, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos, as pessoas ainda aplicam muito em pesquisa. Então, às vezes, a gente tem medo e fala assim, nossa, mas lá fora, eles só aplicam como pesquisa. Eles mas é por conta do rigor da lei, né, Thalita? Eu lembro o caso... Eu acho que é por conta do rigor da lei. E não é só... Eu vou te falar uma coisa. Fora do Brasil, as pessoas ainda olham muito para a doença e menos para o paciente, daquela coisa da medicina centrada na pessoa, sabe? Da gente olhar as queixas, perceber essa pessoa no contexto geral. Então, assim, se eles pensam, para AVC, já tem remédio bom, para que eu vou tentar outra coisa? Entendi. Então, na clínica, eles pensam muito assim, eles esperam realmente a coisa já está muito batida e muito estabelecida. A gente, o brasileiro, quando vê o paciente, a gente vê e fala assim, ok, esse medicamento funciona, mas esse medicamento está tirando a qualidade de vida, porque deixa essa pessoa com sono durante o dia, tira a libido dessa pessoa. Então, assim, a gente olha para essas outras coisas e a gente fala assim, e se eu buscar uma outra coisa que não tenha tantos efeitos colaterais? E a gente já aplica, a gente olha e fala assim, isso aqui a gente pensa no paciente. Quando eu estou dando curso, cada aluno vai perguntando, já está aqui imaginando seus pacientes, sabe? Nossa, se eu aplicar no fulano, vai ser maravilhoso. Nossa, e se eu aplicar aqui daí? Porque a gente realmente pensa isso, quando vê algo novo. A gente fala, poxa, isso aqui
meu paciente ia se beneficiar muito, ou meus pacientes iam se beneficiar muito. Isso é uma característica muito do brasileiro. Aqui fora, não. O medicamento funciona, tá tudo bem, vamos continuar no medicamento. Enquanto no Brasil a gente já pensa mais na pessoa. E eu acho que isso é uma característica muito bonita nossa. E fora, então, se usa menos do que no Brasil. Por questão disso, tá, vamos trabalhar mais na pesquisa, vamos ver o que que dá, e aí depois a gente pensa em aplicar. E eles também têm essa questão da saúde pública. Então, aqui nos Estados Unidos também, você paga, né? Você paga um imposto para ter acesso à saúde, só que a saúde ela é aberta para todos. Então, para as pessoas terem esses tipos de aplicações novas, né? Eles têm que também aplicar em larga escala. Então, acho que é um pouquinho mais difícil a implementação também. Entendi. Interessante. Interessante. Thalita, o pessoal vai querer saber como fazer o curso, onde te encontra, tuas redes sociais, como falar com você, porque agora eu tenho um monte de fisioterapeuta assistindo e falando, eu quero fazer isso, e tem um monte de veterinário assistindo e falando, tomara que ela passe isso também para os animais. Como que o pessoal te encontra? Rede social? Rede social, tudo. Rede social. Então, assim, meu Instagram é thalitadias.dsm, D de dado, S de Silva, M de Magalhães. E aí vocês me acham lá. Eu até, assim, eu fico aqui me coçando, realmente, para fazer algum curso. Então, eu estou, de fato, me organizando para julho, fazer uma nova turma. E, enquanto isso, eu posso até abrir link de inscrições para quem já quiser fazer a parte teórica. Então, quem quiser já ir pegando ali o conteúdo teórico e já garantir a inscrição, a matrícula, né, a vaga ali no curso na prática de julho, aí já pode até garantir a própria vaga. Porque então, sendo prático, isso, acho que tem um limite de alunos, né? Sendo um curso prático. Tem espaço. É. Então, só para já garantir a vaga, aí eu já vou deixar pronta a turma. Então, mas aí o pessoal olha onde? Por exemplo, você vai deixar para o pessoal se inscrever? É no Instagram mesmo? No Instagram. É no Instagram mesmo? Tá no Instagram. Tá. Legal. Bom. Aí eu vou deixar lá na bio também, qualquer coisa pode mandar mensagem, quem quiser, manda mensagem e eu vou passando as informações também. Eu não sou uma pessoa que fica muito colocando conteúdo no Instagram, isso é uma falha minha. Às vezes eu fico dias sem postar nada, mas pode mandar mensagem, que daí eu respondo sem problema. Eu vou te falar uma coisa, você falou que não coloca muito conteúdo, que é uma falha. Eu diria que é uma virtude hoje em dia, viu? Do jeito que tá. Faz bem, mas eu sei que para quando a gente quer, né, vender o curso, essas coisas, é importante manter uma consistência, mas eu me afasto muito, assim, né, de rede social, então eu tenho dificuldade de manter essa consistência. Mas eu garanto que o curso, vocês não vão se arrepender. Bom, por fim, só para fazer uma invejinha aqui, tá gostando de morar em Londres? Como é que é morar na Europa? Olha... Olha, é frio, é escuro, ok? Mas assim, aqui a gente acabou saindo do verão. Então aqui ainda fica escuro só às 7h30, 8 da noite. No verão, no pico do verão, só escurece aqui 9h30 da noite. Por outro lado, no inverno, 4 horas da tarde já está tudo escuro. Eu fui no inverno. Então eu fui no os dois pontos. O clima, eu gosto muito de clima tropical, eu gosto do calor. Então acho que eu vou sentir um pouquinho de falta. Apesar que em Boston eu tive menos 25 graus, né? Convivi com neve, e aqui não neva pelo menos, então já é maravilhoso. Mas eu gosto muito desse clima da segurança, sabe? De você poder andar na rua mais tranquilo, de você poder ir a lugares, abrir o computador, andar com o computador na rua. Então, isso me deixa mais tranquila aqui. E é uma qualidade de vida maior. Mas o único ponto que eu acho uma pena, de fato, eu ter que sair do Brasil, é o reconhecimento que eles dão para pesquisadores. Então, no Brasil é mais difícil conseguir emprego como pesquisador, mas aqui tem muita vaga para pesquisador, para pessoas que têm doutorado, pós-doc. Então, essa valorização do pesquisador é o que me encanta aqui. E o brasileiro não tem... É bem-vindo. Tratam bem o brasileiro. Tratam. Aqui na Inglaterra,
Eles são muito simpáticos. O pessoal é muito educado, né? Impressionante como são educados. Muito educados. Assim, Também achei. no trabalho, eu às vezes até fico pensando se é verdade, sabe? Porque eles perguntam se eu tô feliz fazendo. A minha chefe é um amor de pessoa. Então, ela sempre pergunta, você tá feliz fazendo isso? Eu tô pensando em pedir um outro projeto, vamos sentar, vamos fazer. Eu trabalho remoto aqui, eu tenho que ir na universidade algumas vezes só. Então, a minha qualidade de vida foi de 0 a 100. Eu que vivi em São Paulo, que dava 40 horas aula, tinha clínica, trabalhando com pesquisa, andando de moto para cima e para baixo. Foi difícil acostumar com qualidade de vida, sabe? Aí eu posso acordar tranquila, tomar um café sem estar atrasada, começar a trabalhar. Então, eu acho que, assim, esse respeito que eles têm por você pensar na sua qualidade de vida, que às vezes aí a gente cortado as asinhas, né? Você fala, eu quero chegar mais cedo porque eu quero ficar com a minha família à noite. Às vezes, dependendo do lugar que você trabalha, dá até um medo de você falar isso, né? Mas como assim você quer ficar com a sua família? E aqui já não, eles têm total isso, assim, de que não, deu 5 horas, acabou. Você vai aproveitar a vida, vai fazer o que você quiser. Você já dirigiu aí? Já dirigiu? Hã? Já dirigiu? Não. Com a direção à direita? Sidney, eu quase fui atropelado, porque eu fui atravessar a rua. Como que você faz para atravessar? Você olha para a esquerda. Eu pus o pé, veio um carro daqui, quase passando no meu pé. Olha que distração, né? Eu ando olhando para os dois lados, que eu já falo, não sei que lado que vem. Fazer aula. Aqui eu já achei até brasileiros que dão aula para facilitar a comunicação até. Mas, nossa, eu acho que eu vou sofrer com isso. Porque quando eu tô no carro com alguém, ou no ônibus, eu falo assim, ai meu Deus, entrou errado. Sabe assim? Dá aquela impressão que vai bater, porque a pessoa... Vai ser desesperadora essa parte. Mas a gente supera. Tá certo. É questão de acostumar. Tá certo. Legal. Muito bom. Muito bom. Queria agradecer, Thalita, o tempinho que você conseguiu ficar com a gente aqui, que eu sei que você está bem ocupada também. Queria agradecer. Falar que o Ibra está sempre de portas abertas para você. Você vai ser sempre nossa parceira. Sempre que você quiser fazer um outro tipo de curso, esse mesmo, a gente está aqui. Tá? O Ibra está sempre parceirão com você. E agradecer por você estar aqui no podcast. Muito obrigada. Vocês são muito bem-vindos aqui também. Se estiverem passando aqui pela Inglaterra, me manda um oi. Vem me visitar. Porque isso é uma coisa também que eu sinto falta. Eu sou muito faladeira. Gosto muito dos meus amigos. Sinto falta de amigos. Então, sempre que alguém quiser passar por aqui para bater papo, pode vir. E é uma honra, mais uma vez. Muito obrigada por terem me chamado. Desculpa o barulho aqui no fundo. Imagina. Mas foi um prazer participar. Não, fantástico. Bacana. Obrigado, Cláudio, também. Muito bom. Bacana. Legal. E com isso, eu sou o Sidney Piesco. A gente foi.